Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro com Deus. Hoje a gente vai ter um convidado que se chama Pastor Anderson Guerra. Coloquei a foto dele aqui para vocês verem. Vou convidar ele para nossa conversa. Sejam muito bem-vindos todos que estão aqui com a gente no ao vivo. Olá, pastor! Olá, Andressa. Que maravilha, hein? Poder estar aqui com você. É uma honra para mim receber o senhor aqui. Para mim também, muito mais. Eu não sei se você se recorda, vou ser sincero, e se muitos sabem, mas nos conhecemos em prisões, né? E prisões, literalmente falando, no sistema penitenciário. Em ambos sentidos. Em um duplo sentido, entendedores entenderão, né? E hoje a gente está aqui, fora, livre, para continuar falando de Cristo, mas de fato livre de prisões, né? Que bacana. Exatamente, esse é o nosso objetivo. É tudo sobre Jesus e nada sobre nós, né, pastor? Exato. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa intenção, e por isso que eu aceitei o seu convite, sabendo que a proposta é essa. Isso aí. Então, já que o objetivo é o testemunho, eu gostaria que o senhor falasse do Anderson antes de Jesus, sem o pastor. O Anderson, aquele Anderson que não conhecia Jesus, como é que foi a história do Anderson até o encontro com Deus? Certo. André, se você me permite, eu gostaria de dirigir uma palavra para você antes, devido a um fato que eu vivenciei de ontem para hoje. Posso compartilhar antes de falar o testemunho? Claro. Eu quero dizer para você, Andressa, e para quem está aí nos assistindo agora, os seus seguidores, que eu acredito no seu trabalho, eu acredito na sua entrega, eu acredito na sua conversão. Eu quero deixar isso muito bem claro, porque eu acho que não é novidade para você, desculpa tocar nesse assunto, mas você sabe que tem muita gente que não acredita, né, na sua Sim. conversão, tem muita gente que não acredita na sua verdade, e chegam até a pensar o porquê dessas lives. É. Chegam até a se colocar como juiz e querer dizer, ué, mas ela não tem condição de fazer essas lives. Devido a um período de distanciamento que você teve na sua caminhada, na sua conversão, e aquele que não tem o telhadinho de vidro pode tacar pedra, não tem problema, mas eu acredito, e eu me recordo da parábola do filho pródigo, que o filho pródigo ele sai, gasta tudo que tinha, e um dia ele reconhece as suas misérias, ele se enxerga o quão miserável foi a escolha que ele teve, e lembra, eu tenho um lugar, eu vou voltar para a casa do meu pai. Quando ele decide voltar, o pai recebe ele de braços abertos, faz uma festa. Os servos, né, servos do pai também ficam felizes. Mas tem mais um personagem ali nessa história, que é o que a gente vê se repetir nos dias de hoje. O irmão mais velho daquele filho pródigo. Não gosta, fica revoltado, ele fica indignado com a atitude do pai e não deseja nem entrar na festa que o pai estava dando para aquele filho que regressou. Isso aí realmente é algo muito terrível, muito difícil, né? Porque, movido pela inveja, acabou que ele não pôde participar também daquele momento. Então, por que eu estou falando isso? Divulgando a nossa live, surgiu um comentário de alguém que disse o seguinte, mas o pastor vai fazer live com a Andressa? Eu falei, sim, a Andressa se entregou para Jesus, ela tem uma longa caminhada de vida com Deus, uma longa. Houve uma interrupção, continuou um contato com Deus, apesar de um certo distanciamento, mas eu acredito muito. E me lembro, Andressa, também, daquela passagem que Jesus foi convidado para entrar na casa de um religioso da época, diga-se de passagem, uma das maiores religiões do primeiro século. Né? Realmente era uma religião oficial. As pessoas que serviam a Deus deveriam estar naquela religião, porque ela defendia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Pentateuco, as leis de Moisés. Um daqueles religiosos chama Jesus para ir à sua casa, o recebe sem honras, sem lavar os seus pés, sem beijar o seu rosto, sem ungir a sua cabeça com um perfume. Mas tá bom, Jesus entra dessa forma. De repente, uma mulher pecadora invade a casa, se derrama aos pés do Senhor Jesus, derrama um perfume valioso, faz ali um carinho com os cabelos, enxuga os pés de Jesus com os cabelos.
e aquele religioso fala assim, pensa assim. Tá vendo? Esse aí não é profeta coisa nenhuma. Porque se ele fosse, ele saberia que essa mulher, esse tipo de mulher, a Bíblia diz assim, esse tipo de mulher que está tocando nos pés dele é uma pecadora. Jesus sonda os pensamentos e percebe aquele pensamento do religioso e diz para ele em forma de parábola o seguinte, ô fariseu, um senhor tinha dois servos que devia a ele. Um devia um valor muito alto, o outro devia um valor menor. E o Senhor perdoou a dívida dos dois. Eu te pergunto, qual dos dois vai amar mais ao seu Senhor? E ele disse, certamente o que teve a dívida maior perdoada. Jesus conclui isso dizendo o seguinte, é isso. O que muito se sentiu amado, o que tinha muitos pecados e foi perdoado pelos seus pecados, se entrega muito mais. Mas aqueles que acham que nem pecados têm, esses perdem o privilégio e a oportunidade de receber o amor de Deus. Então, onde eu quero chegar? Eu quero dizer para você, Andressa, que eu também me sinto muito amado por Deus, porque muitos pecados meus foram perdoados. Mas muitos mesmo. Não porque eu sou pastor, não. Não é por isso, não. É porque eu tive que o aceitar, eu tive que pedir perdão, eu tive que me reconciliar com Cristo. E eu acredito, nesse amor que você está derramando, nesse amor que você está demonstrando por Jesus, abrindo as suas redes sociais, que poderiam estar servindo para qualquer outra coisa. Você está abrindo as suas redes sociais, que outrora deram, de repente, vazão ou oportunidade para outras coisas, e derramando o seu mais precioso para Jesus. Ontem eu assisti a live com o Tiago Alicerce, foi 2 horas de live, cansativo, e você está aí, desde cedo já recebi mensagem sua, está de novo agora meio-dia, enfim, está se derramando para ele. Andressa, só segue, só vai em frente. Vá em frente, derrame o seu amor mesmo, porque isso é muito bonito, isso é muito lindo, e muitas almas serão alcançadas. Daqueles que também se reconhecem, né? Daqueles que se enxergam como pecadores. Eu queria dirigir essa palavra para você, antes de iniciar, até para deixar bem claro, porque quem sabe algumas pessoas vieram nesse objetivo, mas peraí, pode, não pode, sabe? Num senso de crítica, de julgamento, então a gente já deixa bem aberto aqui, que se a Andressa, por alguns é considerada pecadora, eu muito mais, eu também me considero, mas nós estamos aqui para falar do amor de Cristo. Tudo E bem? Jesus veio para nós, os pecadores, né? Então, peço a Deus pela misericórdia todos os dias e pela misericórdia dele conseguir me reerguer, porque é muito difícil, né, pastor? Uma vez que a gente cai de novo nas mãos do diabo, você sair da mão dele é muito difícil. E Deus teve misericórdia de mim e voltei para o chamado que eu sei que é falar de Jesus. Agora não mais de instituições, né? Não mais de placa de igreja, mas de um Deus vivo, de um Deus que mudou a minha vida, que transformou a minha vida, que me deu uma família maravilhosa, um marido de Deus, um filhinho cheio de saúde, uma sogra de Deus. Então, não sou uma mulher amaldiçoada, né? Não, por ser ex, né? Que bons entendedores entenderão. Eu sou filha amada. Então, assim, quem me escolheu foi Jesus, foi o próprio Deus. Então, o que os homens falam, deixa de falar para mim. Isso não importa. Eu sei do meu coração e da minha salvação. Então, a minha consciência está tranquila diante de Deus. O que os homens vão falar não importa. Se Jesus foi perseguido, né? Caluniado, chamado de várias palavras, né, impróprias, então imagina a gente. Exatamente. E eu vejo que Deus tem sido na sua vida também, Andressa, não apenas por tudo que você falou aí, por um casamento, por um filho, não, eu também vejo por causa dos problemas que você enfrentou e tem enfrentado e está de pé. Porque Ele não é com a gente só quando tudo vai bem. Não, até nos mínimos detalhes, até em meio às dificuldades, Ele conduz a nossa vida e se chegamos até aqui foi pela misericórdia dEle. É verdade. Então é isso. Posso então seguir com o testemunho? Por favor, fique à vontade. Então, vamos lá. Bom, eu cresci em uma comunidade da Zona Norte de São Paulo. Quando nós chegamos lá, eu lembro, eu era muito novo, mas eu lembro que o lugar era bem precário, não tinha saneamento básico, as ruas não eram pavimentadas, a energia não era nem legalizada, puxava de um lugar muito longe. E não muito diferente de crianças que crescem nesse meio, sabe?
de uma comunidade, talvez sem muita estrutura, sem ter uma família também estruturada, com uma condição de, entre aspas, proteger o filho com uma escola particular, um bom plano de saúde. Então, não foi muito diferente a minha infância e adolescência de muitos jovens que vocês ouvem por aí, o que acontece no meio dos jovens. Você sabe que um adolescente comum, que não tem uma família bem estruturada, ele acaba conhecendo de tudo um pouco nesse mundo. Também conheci, muito novo, mas conheci de tudo um pouco. A minha mãe, me lembro, uma guerreira, batalhadora, trabalhando 18 horas por dia, isso dividido em várias atividades, sempre empenhada para que a gente pudesse mudar de vida, mudar aquela realidade. Então, sempre trabalhando muito, e não conseguia dar tanta atenção para nós. Mas isso já está muito bem resolvido entre nós, não estou falando por mágoa, por receio nenhum. Ela entende, eu também entendo, a vida aconteceu dessa forma para nós e não tem problema. Mas só que isso abriu uma brecha também. Porque por não ter uma família estruturada, um filho que está dentro de casa ou dentro de um ambiente saudável, acaba se envolvendo com várias coisas. Então eu e os meus irmãos, o mais velho do meio, a gente tem mais, mas naquela época foi o trio, meu mais velho, eu do meio, mais novo. A gente acabou que se envolveu com muitas coisas, seguimos outros rumos e a vida foi andando, como qualquer outro adolescente. O meu prazer era o seguinte: minha mãe chegou, eu ia para a rua. Até ela chegar, nós tínhamos um compromisso de cuidar da casa, éramos homens apenas. Então, meu irmão mais velho ficava com algumas atividades, eu com outras, até minha mãe chegar. Quando ela chegasse, mãe, vou para a rua, entre aspas, é um modo de dizer. Eu ia para a rua, só voltava 10, 11 horas e às vezes até meia-noite. Muito novo, 10, 11 anos de idade. E aí a gente vai conhecendo de tudo. Muito bem, e qual foi o motivo que me levou para a igreja? A princípio, não para Jesus, mas para a igreja. Eu entrei em uma disputa, Andressa, na escola, com outros rapazes, eu tinha 11 anos. Talvez digam assim, nossa, mas muito novo para isso. Mas um adolescente de 11 anos que cresce na comunidade, ele é obrigado a ter uma cabeça mais aberta e fazer coisas que adultos fazem. Então, eu entrei em uma disputa com alguns colegas de escola para ver quem de nós, no final do ano, conseguiria ter ficado com mais meninas, com mais garotas. O famoso ficar, né? Ficar sem compromisso. Tá bom, a gente entrou na disputa, cada um pegou uma folha no final do caderno e começamos a escrever, hoje eu fiquei com fulano, fiquei com Beltrano, tá? A gente estava seguindo ali numa disputa. E uma garota chamou a nossa atenção porque nenhum de nós conseguiu ficar com ela. Porque a garota que eu não conseguisse, o outro conseguiu. Naturalmente, as coisas vão se encaixando. Mas tinha uma que ela era impenetrável, vamos dizer assim. Podia fazer o que fosse, podia dar presente, podia mandar cantada, aquelas coisas todas. E aí um dia eu fui já com um objetivo, tipo assim, me rendo. A gente está tentando, fulano tentou, Beltrano tentou, eu tentei, por que você não quer ficar com nenhum de nós? Aí ela falou assim, eu nunca vou me esquecer, é porque eu não namoro com incrédulo. Aí eu, incrédulo? O que é isso? Ela falou, é porque eu sou da igreja e você não é. Aí eu falei, então o problema acabou. Quando que você vai para a igreja? Ela falou, no próximo sábado tem um encontro com os jovens. Eu falei, tô dentro. Que horas que é? Vou com você. Esse foi o meu objetivo, de ir para a igreja. Fui pego nessa aí. Então fui com essa moça para a reunião, era um encontro de jovens realmente, muitos jovens, gostei, uma coisa muito bacana, dançante, uma reunião para cima. Eu vi algumas manifestações ali, sabe, de espíritos, aquela coisa toda. Eu fiquei um pouco com medo, mas também um pouco animado em ver que existia uma certa autoridade sobre aqueles espíritos e tal. Enfim, não vou entrar muito nesse mérito, mas aquilo mexeu comigo e eu falei, gostei, eu quero continuar. A primeira intenção era continuar para poder conseguir ficar com ela. E a segunda intenção é porque eu estava gostando realmente daquele encontro de jovens. Só que aí, Andressa, o tempo foi passando, coisa de alguns poucos meses, 6 meses, acredito, posso errar um pouco para mais ou para menos, houve um escândalo na igreja a qual eu fui. E saiu nas manchetes dos jornais, telejornal também, uma coisa terrível foi falado sobre essa igreja. Mostraram várias provas na televisão, muita coisa assim que mexeu com muita gente mesmo. E aí eu fui para a casa dessa garota, toda a família dela ia, pai, mãe, irmã.
E eu falei, e aí, vamos para a igreja hoje? Aí ela falou, olha, hoje eu não vou poder. Aí eu, como assim? Vocês sempre vão? A gente vai junto. Não, meu pai e minha mãe não vão mais. Eu até quero ir, mas eles não vão mais. Você viu o que está passando na televisão? Aí eu falei, eu vi por cima, assim, muito garoto, não me ligava. Eu vi por cima, assim, e tal, mas e aí? Ele falou, não, eu não posso mais ir, meu pai e minha mãe me proibiram, eles não vão mais, e eles viram aí tudo que está sendo mostrado e decidiram não ir mais. Aí eu fui sozinho. Só que eu fui sozinho muito confuso. Eu pensei, poxa, a moça é uma moça direita, não quis ficar com nenhum menino da escola. Moça de igreja, toda a família estava indo. Então, poxa, se ela tem caráter, os pais têm um bom caráter e decidiram não ir mais por causa disso, possa ser que eles tenham razão. Então, eu acho que eu não devo ir mais também. Mas eu não consegui decidir por mim mesmo. Aí eu procurei o meu pastor. E perguntei para ele, pastor, o que é isso aí que estão falando? Esse escândalo aí, esse negócio de dinheiro, esse negócio de... Teve também o famoso chute na santa, tal. Uma perseguição tamanha. Eu me lembro que as pessoas tacavam pedra na porta da igreja na hora da reunião. Fiquei assim meio assustado e fui falar com ele. E a resposta dele foi a seguinte: Anderson, olha só para Jesus. Eu falei, mas pastor, a família que me trouxe para a igreja não quer vir. Me fala a verdade, o que está acontecendo? Anderson, olha só para Jesus. Eles não estão bem, eles estão perturbados, por isso que eles não querem vir mais. Aí eu ia acreditar em quem? Acreditei no meu pastor, acreditei naquele que eu via ali à frente, né, do trabalho e tudo. Então, a partir dali, eu peguei aquilo para mim. Falei, tá bom, é para olhar só para Jesus? Foi um gatilho mental muito forte na minha mente. Isso ficou por muito tempo me impedindo de tomar decisões mais sérias na minha vida. Vou olhar só para Jesus então. E eu me entreguei. Poucos dias eu completei 12 anos de idade e me batizei nas águas. Com 12 anos. Me entreguei mesmo. E o tempo foi passando, eu fui me envolvendo cada vez mais nas atividades, cada vez mais. Chegou vezes que eu até, no intervalo da escola, eu pulava o portão da escola para ir para a igreja. Eu queria ficar na igreja, eu queria servir, eu queria estar ali ajudando e tal. 2 anos se passaram, eu fui chamado para trabalhar em período integral, como tecladista da igreja. Naquele período eu aprendi a tocar tal e fui chamado. Então, eu era de menor, 14 anos de idade, eles me deram um documento, levei esse documento para minha mãe, a minha mãe leu tudo e ela me fez poucas perguntas. Eu me lembro que ela falou assim, olha, aqui está dizendo que você não vai ter férias, que você não vai ter salário, que você pode ser mandado para qualquer lugar do mundo. Aqui está dizendo, enfim, ela foi lendo lá. É isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero, mãe. Aí ela assinou o documento, me deu, enfim, aí os trâmites que tiveram que ser feitos lá correram, e eu fui fazer parte. Eu tinha 14 anos quando comecei, eu até achei uma foto aqui, vou virar a câmera para mostrar para vocês, acho que fica melhor assim, se virar. Aqui, ó. Isso aqui é quando eu estava como tecladista. Então, esse aqui, inclusive, é um ginásio que o bispo que eu tocava foi fazer reunião. Toquei em ginásios, estádios, estados, a gente viajou para um monte de lugar, fiquei encantado com tudo aquilo. E aquilo foi formando em mim um homem, porque eu comecei com 14 anos e eu tive bons líderes, eu tive. Eu tive homens de verdade que me ensinaram a levantar cedo, a cuidar da minha vida, a não me envolver com coisas erradas, a lavar a minha roupa, a passar a minha roupa, pegaram no meu pé, forjaram em mim um caráter, eu não posso reclamar disso. Tive muitos líderes bons, muitos, mas alguns também que incorriam ali em alguns erros, mas a gente tinha aquele negócio, olha só para Jesus. E a gente seguia olhando só para Jesus. Resumindo, entre idas e vindas, muitas lutas, eu fiquei 23 anos, aproximadamente, servindo nesse lugar. Hoje eu estou com 38. Hoje eu estou com 38. Fiquei 23 anos, entrei muito novo, menino, fui formado ali e saí, me desliguei, vai fazer 3 anos. Com 35 anos, eu me desliguei. Então, hoje não sirvo mais naquela instituição, porém, pela misericórdia de Deus, continuo servindo ao meu Senhor. Só que com uma nova mente. Eu continuo servindo ao meu Senhor com uma mente renovada. Continuo fazendo a obra, falando de Jesus, mas com uma nova visão.
Se você permite, eu continuo falando que mente é essa, o que aconteceu, não sei se você tem alguma pergunta. Por favor. Não, fique à vontade, fique à vontade. Você também, se quiser me cortar... Que o Espírito Santo guiar o senhor, pode ficar à vontade. Amém. Se quiser me cortar, fique à vontade, não tem problema nenhum, a gente comenta. Tá bom, então, depois de com 35 anos de idade, 23 anos de serviço, tomei uma decisão de me desligar. E uma das críticas que mais eu ouço hoje, e não tem problema, eu olho com muito bons olhos, que eu já fui assim, é o seguinte: mas por que demorou tanto? Por que só depois de tantos anos que você tomou essa decisão? Você vai entender. A maior parte do meu servir nessa instituição foi em sedes, em lugares centrais, vamos dizer assim. Não quero dar muitos nomes para não ficar muito caracterizado. Vou chamar de lugares centrais, lugares maiores. E nesses lugares eu auxiliava, eu ficava próximo aos líderes. E, particularmente, eu gostava muito, que eu queria aprender. Então, eu queria olhar o que eles faziam, como que era. E eu fiquei muito tempo mesmo, sendo transferido para esses lugares grandes, assim. Não para eu tomar conta, mas para ajudar e para auxiliar. Enfim, isso para mim era maravilhoso também, não tem problema. Até que chegou uma situação que eu fui ordenado a sair daquele lugar e ir para uma igreja local, uma igreja menor, dentro de um bairro, e tomar conta realmente, estar à frente do trabalho ali. Então, ali que eu pude perceber, de fato, o resultado na vida das pessoas. Até então, quando eu estava somente por trás dos bastidores, fazendo programa de televisão, chamando as pessoas do jeito que eu aprendi, do jeito que me ensinavam, programa de rádio, fazendo promessas, olha, vai acontecer isso, vai ser assim, vai ser assado. Então, enquanto eu estava só fazendo promessas, era uma coisa. Mas quando eu saí dali e fui para onde as pessoas estavam, ali eu comecei a perceber, peraí, parece que a coisa não é bem assim. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. E aí eu comecei a perceber algumas coisas e aquilo já começou a me dar um conflito muito grande. E aí está a resposta do porquê demorou. Eu cheguei com 14 anos, muito novo, 14 anos na obra. Desde 12 eu já era batizado nas águas. Fui formado ali. Um gatilho mental muito forte que dizia, olha só para Jesus. Então eu podia ver as piores coisas acontecendo. Eu só olhava para Jesus. Mas hoje eu entendo que olhar para Jesus não é isso. Não é olhar para o eu e se eu for olhar para Jesus, eu teria que fazer o que Jesus fez. Descer o chicote quem está fazendo coisa errada. Que foi isso que ele fez. Mas tudo bem. Então, a resposta é essa. Eu não poderia tomar uma decisão em mudar, em deixar aquele local, se eu não visse alguma coisa, se eu não tivesse realmente um motivo. Eu não via motivos. Então, eu demorei 23 anos para tomar essa decisão. Mas se a gente for para a Bíblia, Andressa, por exemplo, vou falar de Moisés. Moisés, ele demorou 40 anos para tomar a decisão. Ele viveu 40 anos uma vida palaciana, filho da filha de Faraó, respeitado por todos, o que ele falava era ordem. Depois de 40 anos, ele descobriu, foi revelado para ele, que ele era hebreu, que ele fazia parte daquele povo. Então, Moisés, espera aí, se eu faço parte desse povo, eu quero ir lá onde eles estão para ver o que eles estão passando. Meu Deus do céu. Quando Moisés vê que enquanto ele tinha uma vida palaciana, enquanto o faraó tirava a palha dos hebreus para que eles pisassem mais barro ainda, porque a palha dava volume, né? O tijolo cresceria mais, tirava a palha, continuem trabalhando do mesmo jeito, escravizando, eu quero mais, dê tudo que vocês têm por mim. Moisés estava lá naquela vida, né, faraônica, mas quando ele viu, quando ele entrou no meio do povo dele, que enxergou a realidade, ele não suportou aquilo. A revolta de Moisés foi tão grande que diz a Bíblia que quando ele viu um soldado castigando um hebreu, castigando mesmo, dando chicotadas em um hebreu, Moisés matou aquele soldado. E devido a isso, ele teve que fugir e ele ficou mais 40 anos no deserto de Parã. Olha quanto tempo se passou. 40 anos para descobrir quem ele era, depois mais 40 anos para se preparar e voltar para libertar o povo. Então, não adianta as pessoas quererem parar nesse negócio de tempo. O tempo pertence a Deus, ele trabalha como ele quer, ele usa os meios que ele quer. Se a pessoa tiver que ficar um tempo em uma situação para aprender, ele vai permitir que fique.
Outros não têm essa estrutura, então ele revela alguma coisa antes. Enfim, a gente não pode parar nisso, porque se for comparar a Moisés, eu estou no lucro, né? Ele ficou 40 anos, eu fiquei só 23. Então, o que aconteceu, Andressa? Por eu estar à frente agora de uma igreja local, sentindo a dor do povo e sendo interrogado por essas pessoas, eu percebi uma necessidade profunda de ir na Bíblia. Porque enquanto eu estava em igrejas que sediavam o Estado, eu não tinha responsabilidade. Qualquer pessoa que chegasse até a mim com um conflito maior, eu passava para o líder. Falava, olha, fulano, fulano, dona fulano, eu entendo a sua situação, eu vou chamar o fulano de tal, líder, ele vai te atender. E aí o líder atendia, falava lá as coisas e tal, da maneira dele, enfim. Eu nunca fiquei assim nesse confronto mesmo. Então, em uma igreja de bairro, sentindo a dor do povo, as pessoas me confrontavam. Pastor, mas espera aí, a minha vida está assim, está assado. Aí eu perguntava o que eu ouvia eles perguntarem. Ah, você está dando dízimo? Você está sacrificando? Você está jejuando? Você isso, você aquilo? E sempre que as pessoas ouviam essas coisas, eu percebia um semblante triste, um semblante caído das pessoas, e muitas delas até falavam assim, é verdade, eu devo estar falhando em alguma coisa. Mas a coisa não saía desse ciclo vicioso, sabe? É como uma corrida de ratos, que tem um queijinho ali na frente, o ratinho corre, 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 nunca come aquilo, nunca desfruta. E eu falei, não, peraí, tem coisa errada, eu estou vendo o que está acontecendo com as pessoas aqui. Como eu não tinha um líder ali, eu era o líder daquela igreja pequena, local, eu fui para a Bíblia, meu Deus. Eu quero saber como que eu vou orientar essas pessoas. Eu quero saber, não apenas com o que eu ouvi lá, porque lá o que eu ouvi, não adianta eu aplicar aqui, porque aqui eu vejo. Nesses lugares maiores, a gente não consegue acompanhar as pessoas. Mas aqui eu via, peraí, essa fulana que está vindo questionar, ela vem praticamente todos os dias. Eu vejo o Espírito Santo transbordar pelos olhos dela. Ela evangeliza. Na última campanha sacrificial, ela fez isso. Ela está sempre aí. Ela vem na vigília. Eu não tinha coragem de perguntar para a pessoa se ela estava fazendo, porque eu sabia que ela estava fazendo. Então, a coisa não bateu. Fui para a Bíblia e aí eu tive uma virada de chave. Em um dado momento, não me lembro como foi, não vou dizer que eu abri e caiu ali, não. Eu sei que eu fui para a Bíblia. E eu li Romanos 12. Ali foi a minha virada de mente. Posso ler 2 versículos? Por favor. Diz assim: portanto, meus irmãos, rogo, pelas misericórdias de Deus, está em Romanos 12, versículo 1. Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ponto. Este é o culto racional de vocês. Aí eu falei, peraí. Então o sacrifício é vivo. Não mais sacrifício morto. Não é animal. Não é o que simboliza o nosso sacrifício, que é o dinheiro, sacrifício vivo. Oferecer o corpo. Este é o culto racional. Eu pensei, peraí, racional é aquilo que faz sentido. Então, o que acontece no culto tem que fazer sentido. Falei, então, peraí, a conta não está batendo. Aí eu li o versículo 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Falei, aqui está o segredo. Então, se a pessoa quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele está dizendo que é preciso uma renovação de mente. A mente da pessoa tem que mudar e o culto tem que ser racional. Tudo bem. Falei, então, eu vou buscar um sentido racional para as coisas que acontecem no culto. Aí eu fui buscar um sentido racional e eu fui por tópicos. O que eu fiz, Andressa? Eu chamei a Cris, que participou com você ontem, né? E eu falei para ela, né? Eu expus a ela esses conflitos que eu estava tendo. E eu falei assim... Só para o pessoal entender, a Cris é sua esposa. É a minha esposa, que participou ontem. Aí eu chamei ela, falei, olha, me ajuda, eu estou com um conflito e a gente precisa estudar. Só que a gente não tem tempo de fazer isso durante o horário de trabalho. É um trabalho bem frenético, você chega às 7 da manhã e sai 10, 11, às vezes meia-noite. E eu não podia parar no meio do dia para estudar alguma coisa fora da casinha, sabe? Eu não podia.
Eu li até os meus 35 anos de idade, eu li, Andressa, todos os livros da instituição eu li, inclusive o seu, que foi divulgado lá também. Me fez chorar muito o seu livro, muito. Eu li todos. Mas eu falei, peraí, eu tenho que entender, eu tenho que pegar uma outra visão agora. Eu não podia fazer isso durante o trabalho, entre aspas. Senão eu seria criticado, eu seria julgado. Então eu falei, Cris, eu comprei um livro aqui e eu quero ler esse livro, só que eu vou ter que acordar às 5 da manhã, porque eu saio 7 para ir à igreja. E lá eu não vou poder, então você acorda mais cedo comigo? Ela falou, tudo bem. Aí a gente começou. A gente começou a estudar, começou a ler ponto a ponto, o cérebro, eu costumo dizer que o meu cérebro explodiu. Era muita informação, era muita coisa. Aí a Cris falou assim, teve um dia que a gente viu um ponto muito chave, um ponto muito marcante, posso até citar aqui já já. Aí ela falou assim, olha, amor, eu não quero nem ouvir mais, eu já estou decidida. Por mim, eu me desligo agora e a gente segue fazendo a obra como ele quiser, nem sei aonde, como. Então, olha, nem me fala mais nada. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Ela falou, porque eu não aguento mais saber de certas verdades e continuar. Então, não quero nem ouvir mais. Eu já estou decidida, quando você se decidir, você só me fala. Mas não conformado ainda, tá bom, tudo bem, então deixa eu estudar mais. Aí a gente concluiu os estudos, chegamos à conclusão, e uma das coisas que a gente estudou ainda dentro deste lugar é o seguinte, então vamos aos pontos. As pessoas me procuram dizendo que querem mudar de vida. As pessoas me procuram dizendo que querem realizar sonhos. E o que eu ofereço para essas pessoas realizarem sonho? Sacrifício. Faça um sacrifício. Aí eu fui para a Bíblia, legal. Paulo disse que o culto tem que ser racional. Vamos ver se faz sentido o sacrifício. Aí quando eu fui ler a Bíblia, não faz sentido algum. Cristo descontinuou essa prática. O texto é claro no livro de Hebreus que ele foi o último e único perfeito sacrifício. E de uma vez por todas lá está escrito. O texto é muito claro. Eu entendi que essas práticas cerimoniais faziam parte de um velho concerto que guiou o povo até a chegada de Cristo e a partir de Cristo não mais seria assim. Eu entendi que Cristo realmente rasgou o véu da separação e nós podemos entrar na presença de Deus pelo novo, vivo e santo caminho que Ele preparou. A Bíblia diz que nós podemos chegar diante do trono da graça com ousadia, ou seja, de graça, pelo sacrifício de Cristo e com ousadia. Então ali pronto, ali já aquele ponto estava resolvido. Aí eu falei, então deixa eu buscar um outro ponto que tem que fazer sentido no culto, já que o culto é racional, tem que fazer sentido. Batismo nas águas. Legal, peguei a Bíblia, vamos ver onde tudo isso começou. Eu fui lá em Mateus. Comecei a ler o nascimento de Cristo, tal, aquela coisa, aí veio João Batista, que foi o primeiro a realizar o batismo na configuração da nova aliança. Na velha aliança, no Velho Testamento, o que tipificava o batismo eram as águas purificadoras que eles aspergiam nas pessoas, só que João vem e mergulha, faz ali o batismo por imersão. E aí eu entendi, porque antes de batizar as pessoas, ele disse assim, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino. Então a gente tem que pedir discernimento, tem que mergulhar para poder entender que se só ler o versículo passa batido. Então, peraí, ele disse, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino. Então, para eu ter acesso ao reino, eu preciso me batizar. E antes de me batizar, eu tenho que me arrepender. Aí eu fui no original da palavra, sabe, Andrés? Coloquei no site de busca a palavra arrependimento no original grego, que foi escrito ali a Bíblia. E no original, o arrependimento é metanoia. Trazendo para o português, metanoia. Metanoia, aí, de novo, fiz uma outra busca. O que quer dizer metanoia? Metanoia quer dizer renovação de mente. Metanoia, noia. Sabe, quando a pessoa tem uma paranoia, é porque a cabeça dela está meio fora. Metanoia, mudança de mente. Arrependimento significa conversão de caminho, mudança de pensamentos. Então, peraí. Aí o conflito foi ficando grande, a coisa complicou, mas depois descomplicou tudo. Peraí, então, por que João estava pregando que aquelas pessoas tinham que mudar a mente delas? Se o batismo era para remissão de pecados, como de fato também fica tipificado ali que a pessoa ela quer uma nova vida, peraí, naquela época as pessoas
para expiarem os seus pecados, era só apresentar um sacrifício. Elas pegavam um animal, sem defeito, ia até o sacerdote, confessava, fazia um sacrifício, aspergia o sangue e tal, você está perdoado. Então, não haveria necessidade do batismo. Então, por isso que João começa a falar, ó, vocês vão ter que se arrepender. A mente de vocês vai ter que mudar, porque a partir de agora vai ser tudo diferente. Não é mais do jeito que vocês estão pensando. Capítulo 3 de Mateus fala isso. No capítulo 4 aparece Jesus. Foi ao deserto, passou pela tentação. Assim que Jesus saiu da tentação do deserto, ele começa o ministério. O capítulo 4 diz: o início do ministério de Cristo. A primeira pregação de Cristo, Andressa, foi a mesma. Vocês podem conferir lá, Mateus 4. Ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino. Então, o reino que o Senhor Jesus trouxe, essa nova aliança, esse novo método, esse novo meio, esse novo caminho de chegar a Cristo, ele só pode realmente atingir a pessoa quando muda a mente dela. Quando ela entende que aquelas coisas não são mais necessárias e ela vai ter que passar a fazer como Cristo ensina. A partir dali, Andrés, aí eu não vou me estender, senão levaria horas. A partir dali, Cristo começa a reconfigurar todas as coisas. No Sermão da Montanha, no próximo capítulo, depois do 4, 5, capítulo 5, ele começa, chama os discípulos e começa a reconfigurar tudo. Ele fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito na lei? Não matarás? Eu, porém, vos digo. Então, vocês ouviram na lei falar assim, não matarás, né? Então, quer dizer, a pessoa não pode matar empunhando uma arma, porque é pecado. Aí Jesus disse assim, ó, eu, porém, vos digo, se você só pensar mal do seu irmão, se você apenas chamar o seu irmão de tolo, você já está cometendo homicídio. E você está passivo do fogo do inferno. Peraí. Então, realmente, a coisa com Cristo é diferente. Porque na época da lei, o não matarás se reduzia apenas a não matar ninguém, assim, morte matada mesmo, sabe? Com uma arma. Mas Cristo vem e diz, você pode matar pessoas também quando você deseja o mal para ela. Quando você exclui ela da sua vida. Trazendo para a modernidade, muitas pessoas me mataram, Andressa. Muitas pessoas deixaram de me seguir, me bloquearam, falaram, eu não quero mais falar com esse camarada, me mataram. Muitas pessoas. E acham que não estão em pecado porque nunca mataram ninguém com uma arma. Mas, para você ter uma ideia, a coisa é tão assim que depois que eu me desliguei e segui meu trabalho, eu me encontrei com uma pessoa que era de lá. A pessoa fez assim, ó, Pastor Anderson. Eu falei, sim, agora um pouco diferente, com barba, tá reconhecendo? Eu não usava barba. Ela falou, pastor, eu perguntei do senhor lá na igreja e me falaram que o senhor morreu. Mas ela tava, parecia que ela tinha visto um fantasma, Andressa. Foi, não acredito, sério? Mas falou que eu morri do quê? Ah, falou que o senhor morreu do coração. Eu falei, tudo bem. Deus. Não tem problema não. Isso. E aí uma pessoa dessa, Andressa, acha que tá tudo certo com Deus. É. Fazendo essas coisas. Ela acha que tá tudo certo. Bom, ali eu continuei, detalhe por detalhe, fui ver o que cada coisa representava, como que teria que ser um culto, como que se chegava até Deus, tudo isso a partir de uma mente renovada, de uma nova mentalidade. E eu vou citar aqui um último, para de repente Sabe o até que que eu... encerrar. Deixa eu te interromper um pouquinho, pastor. Sabe o que que eu penso? Que, na verdade, a igreja está doente, né? Que era o que a gente estava conversando ontem aqui com o Tiago. A, do, a doença já está na liderança, porque essa ordem vem da liderança. Então, as pessoas que estão sobre essa liderança obedecem o que é dito, né? Como o senhor disse, olhe só para Jesus. Então, a pessoa que está lá, ela é tão vítima quanto o senhor, Sim, entende? Porque quando cair as escamas dos olhos dela, ela vai ver o que de fato dói ser bloqueado, ser chamado de anjo caído, porque eu passei por tudo isso, né? De anjo caído, de Satanás, de demônio. E o que me deu mais revolta ainda, que eu disse, então se eu sou filha do diabo, então serei filha do diabo. Então, se não pode dançar o TikTok, dançarei o TikTok. Não pode ter unha preta, farei. De raiva, de ódio. Porque como eu tinha temor de não tocar em Saul, né? Porque Davi teve temor de não tocar em Saul.
eu pensava, então, destruirei a mim mesma, já que, né, sou Satanás. Se não tenho o Espírito Santo, se não tenho o Espírito de Deus, então sou filha do diabo. Então, né, a minha revolta. E tu vê que Deus, ele é tão misericordioso, pastor, porque ele conhece o nosso coração. Sim. Então, hoje, olhando, assim, depois de tudo que passou, que eu passei, eu agradeço, sabe? Eu agradeço a Deus. Eu acho que só tem misericórdia, pastor, quem um dia precisou dela, Sim. sabe? E se não tivesse acontecido tudo da maneira que aconteceu, hoje eu não seria livre. Entendo. Entende? Então eu vejo assim que essas pessoas são vítimas. Essas pessoas, elas só obedecem a um sistema onde elas são cavalos, né? Elas são cavalos. Elas acham que elas são livres, mas elas são cavalos, né? Porque se colocam como servo, como escravos, mas na verdade não são filhos, né? Não estão como filhos, estão com medo, com fardo pesado. Então eu consegui olhar hoje com misericórdia. Na hora doeu. Na hora doeu muito, 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 muito. Porque só quem apanha sente, né? Quem bate não lembra. Né? Mas o senhor falando assim, eu me identifico muito em posições diferentes. O senhor foi pastor e eu fui obreira, né? Sim. Então, eu entendo exatamente. E hoje eu consigo entender que, na verdade, é uma liderança doente. E as outras pessoas estão doentes. E hoje eu oro por essas pessoas, desde a liderança aos outros, sabe? Sim. Porque o próprio Deus vai cobrar, né, pastor? Exato. O É, próprio. E ai daquele, né, que brinca com as coisas de Deus, enfim, que machuca as ovelhinhas. Porque as pois é. ovelhinhas são de Jesus, né? E somos ovelhas. Mesmo o senhor sendo um pastor, o senhor é uma ovelha de Jesus, né? Sim. Olha, Andressa, para ser bem sincero, claro e honesto com você, eu concordo com tudo que você falou e eu tenho um adendo, honestamente. Eu trago também um pouco de culpa para mim, sabe? É claro que a coisa começou lá em cima, muito novinho, eu comecei e tal, mas, poxa, vou ser sincero, eu gostava de tudo aquilo. E eu não queria enxergar, eu não queria acreditar. Muitas vezes Deus falou comigo, eu vi muitos sinais, mas fui pego pela minha ganância, fui pego pela minha avareza, fui pego pelo desejo de seguir, de crescer, de desenvolver. Sempre esteve ao meu acesso. A Bíblia não mudou, a Bíblia é a mesma. Mas a minha preguiça ou o meu comodismo não me deixou me aprofundar. Claro, a princípio, porque me agarrei em um propósito, acreditei piamente. Mas várias oportunidades eu tive e acabava que protelava. Então, eu trago também um pouco de culpa para mim, eu assumo isso, porque eu fui pego naquilo que mais eu desejei e eu acredito que muitas pessoas ainda estão assim. Muitas pessoas são pegas pela avareza delas, pela cobiça, pelas promessas que são feitas e as pessoas, Andressa, é o seguinte, elas não querem saber se é o certo, elas querem saber se dá certo. Então, quando você apresenta uma lista do pode e não pode, então beleza, pode. Isso aí dá certo? Ah, então eu vou fazer. Ela não quer saber se é o certo. Infelizmente, a grande maioria está assim. Então, hoje, quando se fala de culto racional, eu tenho uma outra mente, mas eu não sou legalista, não fico impondo leis, não pode assim. Mas é claro que quando não bate com o princípio bíblico, a gente tem que refutar. Então, algumas práticas que iam acontecendo nos cultos, e eu procurei pontos, aqui eu fui tudo deixando de lado. Porque eu fui na Bíblia e muitas vezes eu peguei uma rosa e falei para a pessoa, olha, deixa essa rosa na sua casa, porque essa rosa vai atrair todo o mal para ela. E Jesus disse que ele é a rosa de Saron, então vai atrair todo o mal para ela. Leva lá na igreja, eu vou queimar, vai queimar o mal. E é fato que eu estou falando, eu peguei todos esses pontos e fui confirmar. E quando conferi na Bíblia, quando chegou na parte da rosa, eu falei, peraí, não foi Jesus que disse que é a rosa de Saron. Ele nunca falou isso. Isso está no livro de Cântico dos Cânticos, escrito por Salomão. Isso é uma poesia recitada em um momento de amor dos dois. Não tem nada a ver com Cristo, então isso choca. Isso foi, meu Deus, peraí. Até eu fiquei chocada agora, porque eu Essa peguei você a não rosa. sabia. Normal, muita coisa estou descobrindo agora também. Então, olha que coisa. Quantas vezes a pessoa pega esse objeto e acredita que esse objeto vai ter poder, como se fosse um mantra, uma varinha mágica, e todo o poder já foi atraído para a cruz do Calvário, diz a Bíblia.
Então, a gente não pode transferir a glória de Cristo para essas coisas. Aquilo foi muito, muito conflitante mesmo. E muitos pontos, que se a gente entrar aqui se estende muito, mas todos os pontos, Andressa, todos os pontos eu tenho refutação bíblica hoje, todos. Tenho dois de dúvida, se o senhor puder me responder. Se o senhor Manda não aí. puder, depois a gente faz outra live e o senhor me responde. Sim, sim. Consagrar a água, por exemplo, para que a pessoa beba, isso está dentro da Bíblia ou não? Então, Óleo ungido, consagrar o óleo ungido. entendo. Vamos falar da água. Não existe uma passagem que dê embasamento para isso. Não existe. Não tem nenhum. Qual é o versículo que é citado para as pessoas acreditarem que a água é santa? Acreditarem que a água tem poder? Não tem nenhum versículo que apoie isso. Não, não existe. Não tem na Bíblia. Se alguém tiver, encontrar, manda para mim no meu Instagram. Eu me retrato, eu peço perdão. Mas não tem nenhum versículo que diz. Ah, não, mas lá no Velho Testamento diz que o Senhor abençoará o vosso pão e a vossa água. Velha aliança, o povo estava saindo da escravidão, precisava de alimento. E ele falou: se entregue para mim, eu serei o seu Deus, vou abençoar o seu pão, vou abençoar a sua água. E não tem problema nenhum nisso. Eu não tenho problema, Andressa, da pessoa chegar até mim e falar assim: pastor, o senhor pode orar por essa água? Posso. Assim como eu oro pelo meu alimento, que eu vou comer, agradeço a Deus, posso. Mas com qual sentido? Se for no sentido de orar por essa água, para você acreditar que ao beber a água você vai ser curado, eu não oro. Porque quem cura não é a água. Você crê que quem te cura é Jesus? Então tá bom, você nem precisa da água, mas você quer que eu apresente? Apresente, meu Deus. Que seja uma bênção, né, para a nossa vida. O nosso corpo precisa de água, tá tudo certo, pode beber uma água. Mas acreditando que ao beber daquela água, por causa da água a pessoa alcançaria um milagre, não tem base bíblica para isso, não tem. E a coisa teria que entrar aqui em uma coisa mais profunda para você entender e as outras pessoas, mas basicamente é isso. Falando do óleo. Qual foi a expressão que você usou acerca Ungido, do óleo? óleo ungido. Óleo ungido. Para você ter uma ideia, óleo ungido, como as pessoas Que eu vivi conhecem. esses rituais, né? E eu ainda tenho essas coisas na minha cabeça, né? Por isso que eu preciso renovar minha mente. Seja bem-vinda ao clube. O que acontece? Andressa, óleo. Amuletos, né? Exatamente. O óleo ungido, a gente precisaria para renovar mesmo a sua mente, para eu não te entregar uma coisa rasa. Eu tenho uma aula que nós gravamos sobre óleo ungido. No final, eu até falo um pouco mais sobre essa aula, onde ela fica armazenada, de 1h30. Nós tivemos conosco nessa aula 100 pessoas, quase 100 pessoas dentro da sala, pelo Zoom. Quase 100 pessoas que estudaram comigo sobre o uso do óleo e todas que estudaram comigo chegaram a um consenso em que a refutação apresentada na Bíblia prova que essa prática ela foi descontinuada, que isso não tem nada a ver com Cristo. Mas o óleo ungido existe? O óleo ungido, se fosse falar de óleo ungido, nem poderia se falar assim, óleo ungido, porque se o óleo já é santo, então ele não precisa ser ungido, é uma coisa meio desconexa. Óleo santo. No livro de Êxodo fala sobre o óleo santo, Êxodo 20, como que esse óleo foi preparado e para que ele servia. Esse óleo servia para santificar as coisas do tabernáculo e o sacerdote. É o que eu estou te falando, eu teria que fazer uma coisa mais profunda para falar sobre o óleo, porque aí a gente vai chegando em todos os pontos que o óleo foi usado. No novo evangelho, Jesus não fala sobre o óleo ungido? Nada? Existe uma passagem, a única passagem que diverge muita opinião no Novo Testamento, que é Tiago, capítulo 5, que diz assim: está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja, e este faça a unção com óleo, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tá. Qual é a configuração que nós vemos isso? Qual é o cenário que nós vemos esse ungir com o óleo? Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero. Ou seja, a pessoa está em casa, ela está acamada. O final do versículo fala: e o Senhor o levantará. Ou seja, ela está acamada, ela está sem condições de ir à igreja. Então, Tiago, para organizar a igreja, ele disse: se alguém de vocês ficar doente, manda chamar o presbítero. Ele vai até você, ele vai te ungir, ele vai orar. E o texto é claro: a oração da fé salvará o enfermo. Não é a unção, é a oração da fé que salvaria.
e o doente levantará. Então, nós não vemos o óleo ungido sendo usado em culto, em sinagogas, em nenhum desses momentos. O momento que aparece essa unção com óleo é em Tiago 5. Só que aí, Andressa, existe um contexto por trás de tudo isso. O povo de Israel tinha usos e costumes com o óleo. Para você ter uma ideia, a profundidade do assunto nos mostra que esse óleo era um óleo medicinal. Era como se falasse o seguinte: ó, a Andressa ficou doente e eu fosse seu pastor, manda ela chamar o pastor e eu fosse até você e chegasse: Andressa, e aí, como que você está? Você está bem? Você está precisando de algum remédio? Olha, eu trouxe aqui essa medicação, faça uso e eu vou orar por você. Não é o remédio que vai te curar, a fé vai te curar, mas se cuide. A orientação que Tiago estava dando é isso, o modelo de igreja, um cuidar dos outros. Existem várias passagens da Bíblia que provam que esse óleo era um óleo medicinal. Uma delas você deve até conhecer, que foi quando o bom samaritano viu uma pessoa caída no caminho, e aí ele passou nas suas feridas o vinho, passou nas suas feridas o azeite e levou ele para uma hospedaria. Era o costume da época, era um óleo, tinha uma erva. Agora, se for falar, Andressa, do óleo santo, que é o que foi preparado lá em Êxodo, onde tudo começou, a Bíblia diz que esse óleo não poderia ser usado por mais ninguém. Ninguém, mais ninguém. Eu não estou lembrado aqui de cabeça, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu acho que é importante, sabe, Andressa? Senão eu Porque fico falando, é uma eu fico falando renovação solto realmente, e talvez é ninguém uma, acredite. é uma renovação mesmo da mente, porque imagina, né? Eu fui criada pela minha avó que tinha esse hábito do óleo ungido, né? De ungir Uhum. todos os dias as portas, a cama, a gente, né? Então é meio que um ritual. Sim, E assim, é meio que amuletos, a rosa, né? A rosa tá no ponto mais alto da casa. sim, O sim, Salmo 91 atrás da porta. Assim, meio que símbolos, né? Para que a fé sim. fosse exteriorizada. Eu vou pedir para a Cris vir aqui, não sei se ela está acompanhando de lá. Vou vir cá, faz favor. Achou aí a passagem? Deixa eu só ver aqui, o Andrés, que eu acho que é importante, porque senão fica uma coisa, ele está falando coisa da cabeça. Sim, Aqui, claro. Eu também, que eu sempre gosto de mostrar na Bíblia o que eu estou falando. Então, eu vivi também muito isso da simbologia. Então, realmente é uma renovação da mente, né? A gente abrir os olhos para coisas que talvez não. Porque dê aqui para assim, mim, por favor. Dê lá. eu nunca tinha ido em outra igreja, né? A minha família é Uhum, daquela igreja, então eu só conhecia essa igreja e agora que eu estou me permitindo conhecer outras igrejas, né? uhum. E aí eu vejo que nessas outras igrejas não tem esses rituais, né? Não tem a entrega de envelope. Eu me Sim, senti até constrangida de não pegar um envelope, né? Não tem a imposição assim do dízimo, como quem diz, olha, o diabo vai destruir tua vida se você não for dizimista. Ou, por exemplo, assim, não vou ser abençoada se eu não for dizimista, sabe? Então, assim, eu, né, frequentando outras igrejas, eu vejo que não é a mesma maneira que é conduzido, não existe mais esses ritos, assim, né? Abençoa, consagra a água, consagra a rosa, consagra o pano, consagra o óleo, ou até mesmo expulsar demônios. Ninguém chama o demônio, né, na igreja, tipo assim, vai lá na casa dele, traz ele amarrado. Não existe essa invocação, né, do sim, diabo ali. Então, assim, para mim está sendo tudo novo, né? Realmente sim, tá sendo um renascimento, é uma nova sim. conversão, como a Exato, Cris mesmo falou. exato. Eu vi a necessidade das pessoas terem uma coisa mais profunda para que elas pudessem entender da maneira correta, e eu estou fazendo isso assim de uma forma bem profunda com temas. Já já eu comento com você. Eu vou pedir para a Cris ler aqui para mim, o André, ela só não vai poder aparecer agora. Aonde que está aqui? O óleo sagrado para unção. O Senhor disse mais a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático. Aí ele vai citar aqui todos os compostos do óleo, né? Dito isto, você fará o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Esse será o óleo sagrado da unção. Com ele, o que você vai fazer? Ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios,
o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com o seu suporte. Qual versículo você está aí? 28. 28, tá. Assim você consagrará essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Você ungirá também Arão e os seus filhos e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel, este me será o óleo sagrado da unção de geração em geração. Ponto. Então, olha só, Andressa. Qual é o livro e o capítulo? Êxodo, capítulo 30, a partir do versículo 22. Olha só. Então, a partir do versículo 22, está a instituição do óleo. Esse óleo foi um óleo artesanal, foi uma composição de um perfumista. Fica claro, olha, você vai pegar 3 litros de cinnamon, falou todas as essências lá, certo? Versículo 25, disso você fará o óleo para unção. O que você vai ungir? Com ele você ungirá a tenda do encontro, candelabro, altar, tudo do tabernáculo teria que ser ungido, marcado como santo, certo? Agora, quando chega aqui, Andressa, a profundidade está aqui. Olha só. Então, depois que ele falou tudo que pode ungir, por exemplo, unge o sacerdote e seus filhos. Versículo 31, diga que esse será o óleo sagrado. Versículo 32, pasme, 32. Não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante. Não pode óleo de oliva, então. Ela ficou Barbie na cara. Não, então, óleo semelhante. Qual? Jesus amado. Não pode pegar um azeite, colocar essência de dizer, esse é óleo santo. Ele disse o seguinte, olha só. Não ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não faça com ele um óleo semelhante, porque ele é óleo santo. Versículo 33. Quem preparar óleo igual a este, e com ele ungir um estranho, será eliminado do meio do povo. Uau! Ordem passiva de morte, se alguém fizesse um óleo igual. Andressa, se não fosse a misericórdia de Deus, que a gente está debaixo da graça da misericórdia dele, muitos já teriam morrido. Muitos já teriam morrido. Ainda mais quantidade de gente que eu ungi. Já tá mortinha. Mas olha só. Jesus amado. Então, aí veja. Mas existem várias passagens que falam sobre óleo, mas são outros tipos de óleo. São óleos de usos e costumes. Andressa, desculpa, eu não quero ser invasivo, mas aproveitando o ensejo, eu não quero entregar uma coisa muito rasa, sabe? Eu estou lendo só um capítulo. Claro. Eu tenho uma aula de 1h30 que fala tudo sobre o uso do óleo. Tudo. Legal. Aonde que as pessoas encontram, pastor? Olha, tá em uma plataforma, se a pessoa quiser, ela pode acessar a plataforma, mas essa plataforma, na realidade, ela é fechada. Por que ela é fechada? Você vai me entender. Eu tenho vários vídeos meus no YouTube que foram denunciados e bloqueados. Eu tenho vários vídeos meus no Instagram que também foram denunciados. Eu perdi um outro perfil meu que eu tinha por causa de denúncia. Aí eu te pergunto, mas denunciado o quê? Eu estou falando da palavra, estou falando da Bíblia, mas você entende o que acontece. Sim. Então eu vi a necessidade, Andressa, de levar esse conteúdo, de levar esse material para uma plataforma, para um lugar fechado, para que só entre realmente quem quer ter acesso a esse material e esse conteúdo. Então, quem quiser, eu vou disponibilizar essa aula, quem quiser assistir essa aula, eu vou disponibilizar gratuitamente dentro dessa plataforma. Vou aproveitar o ensejo, vou te mostrar aqui só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui na tela do computador. Então, dentro dessa plataforma, eu tenho chamado de plataforma Renovação da Mente. Aqui começa a renovação. O primeiro carrossel é a leitura da Bíblia inteira. É uma leitura comentada, nós estamos em andamento, estamos no dia de número 147. Em 365 dias nós vamos ler a Bíblia toda. Todos os capítulos. Abaixo nós temos um outro carrossel, que são as aulas profundas, sabe? A primeira aula é exatamente essa, o uso do óleo. A segunda vai falar tudo sobre a ceia. O tal do não julgueis. Você não pode julgar. O que a Bíblia fala realmente disso?
Diferença entre encontro com Deus, batismo do Espírito Santo, novo nascimento, várias perguntas que as pessoas me fizeram vão estar nessa E tem caixinha. isso, são tantos assuntos maravilhosos, né, que a gente poderia ficar horas aqui para falando. Sim, Até sim. a senhora falou ali, né, sobre o batismo com o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que, né, têm dificuldade de ter um encontro com Deus verdadeiro por causa dessas limitações que colocam sobre, né? Parece que Deus ele é inalcançável. Parece que você precisa ser santo, santo, santo para ser merecedor dele, sabe? Exato. Então, é muito triste isso, né, pastor? Porque as pessoas, elas estão sofrendo, elas precisam de Jesus. Jesus está muito acessível a elas, né? Ele está ali só esperando elas, né, de braços abertos. E, infelizmente, né, a distorção da palavra de Deus faz com que muitas pessoas nem cheguem a Jesus por causa dessas dificuldades, né? Andressa, foi o maior problema que Jesus enfrentou. O maior problema que ele enfrentou foi os religiosos da época. Ele disse assim: vocês atam fardos pesados nas pessoas que nem vocês mesmos conseguem carregar. E com isso impedem elas de entrar no reino. Foram essas palavras que ele falou para os religiosos da época. A gente enfrenta isso também nos dias de hoje. Mas a gente está aí, né, pela misericórdia de Deus, para ajudá-los, para orientá-los. Fechando aqui o assunto da plataforma, se alguém quiser ter acesso, é www.plataformarenovaçãodamente.com.br. Simples. Lembra da Renovação da Mente? plataformarenovaçãodamente.com.br. Ou entre em contato comigo no direct. Eu libero acesso para que assistam essa aula tranquilamente. Vocês vão ver que é uma coisa muito profunda. Talvez você está com algum canal do YouTube? Quais são as redes sociais? Se o senhor chegou a fazer algum livro, se pretende fazer? Pode passar todas as informações também. Maravilha. Muito obrigado, Andrés, pela oportunidade. Eu transmito todos os cultos que a gente realiza. A princípio, nós temos culto de quarta e domingo. É uma nova ideia, uma nova configuração também. Não querer que as pessoas vá todos os dias à igreja, que cada um tem seus compromissos. O meu Instagram está aí, PR Anderson Guerra. No YouTube é Pastor Anderson Guerra. Só procurar lá, Pastor Anderson Guerra. 95% de tudo que eu já entreguei, que falei, está lá de forma gratuita. A pessoa pode ter acesso. Nós temos os templos físicos também, o lugar onde as pessoas se reúnem como igreja. Nada exaltando o templo, mas é só para identificar, ali as pessoas se reúnem como igreja. Em São Paulo, na capital, na Zona Norte, Rua São Cirilo de Alexandria 37. No interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, Rua Coronel Espínola de Castro, 3162, 3162. Aqui onde nós estamos agora, eu e a minha amada Cris, em Aracaju. Nós estamos em Aracaju, na Rua Riachuelo 1200, próximo ao centro aqui da cidade. Só as pessoas entrarem em contato, que a gente pode também estar encaminhando e conversando com elas, enfim. Então, além de tudo isso, Andressa, de toda essa entrega nos nossos templos presenciais, nas nossas lives, eu achei muito importante ter esse espaço, ter uma plataforma para que as pessoas que chegam agora, sabe por quê? Eu já estou há 2 anos e meio pregando com a mente renovada. Então, há quem chegue agora que quer saber o que já foi falado há 2 anos atrás. Então para acompanhar o ritmo, se você quiser já chegar nesse ritmo, a gente disponibiliza, olha, acessa a plataforma, leia a aula tal, lá fala sobre isso, é uma coisa muito bacana desse, que vai estar ajudando e agregando e muito. Eu acredito que eu já me estendi um pouco, mas se você permite, eu gostaria de fechar o assunto. Claro, então, por favor, fica à vontade. O último tema, que mexeu muito com a gente, foi aí que a gente falou, agora vamos partir para fazer aquilo que Deus quiser. Uma das coisas que mais me assustava, vou falar a verdade, era a respeito do Apocalipse, da volta de Cristo, da salvação, céu, inferno, era aquela coisa. Então, depois daquela virada de chave, que eu estava estudando todos os pontos, eu falei, agora eu quero saber sobre salvação. O que Jesus disse? A gente vai lá em Mateus 24, e a primeira coisa que Jesus disse foi o seguinte: vede para que ninguém vos engane, porque nos últimos tempos se levantarão falsos cristos, falsos profetas, dizendo que vem em meu nome, mas enganarão a muitos. Aí eu fiquei assustado, peraí, então muitos serão enganados? E eu comecei a olhar para as grandes massas, para os grandes movimentos, para onde estão os muitos? Eu falei, peraí, onde estão os muitos? Aquilo me fez pensar muito.
Então, o primeiro alerta da salvação que Jesus nos deu foi: cuidado com o engano. E se aprofundando nisso, indo um pouco mais para frente, a gente vê que todos os apóstolos têm cartas que falam a mesma coisa. Cuidado com o engano, cuidado com o falso evangelho, cuidado com os falsos mestres. E eu não conseguia acreditar, André. Eu pensava assim: como assim? O evangelho é tão puro, é tão verdadeiro, como tem um falso? Eu não conseguia entender como assim tem um falso. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: a gente só consegue distinguir o que é verdadeiro do falso quando a gente sabe bem o que é o verdadeiro. Você sabe que para a gente saber se uma nota, uma cédula de dinheiro, ela é verdadeira ou falsa, a gente tem que conhecer a verdadeira, né? Se eu não souber como é a verdadeira, qualquer um chega com uma nota de 200, fala, ó, se eu não souber como é, se eu nunca tiver pegado uma na mão, ver a marca d'água, a gramatura, o tamanho, eu posso ser enganado. Então, para que eu não seja enganado, eu preciso conhecer bem o evangelho verdadeiro. Nós temos uma necessidade de nos comprometer em conhecer a Bíblia, conhecer o evangelho, para a gente conseguir enxergar. Quando apresentar para vocês os dois, você só vai conseguir enxergar qual que é o verdadeiro, qual que é o falso, se você tiver o conhecimento do verdadeiro. E isso requer estudo, profundidade, empenho, dedicação, você tem que querer. E o último versículo, para eu deixar como alerta, para mim, Anderson, para você, Andressa, e para todos, todos. Eu queria deixar um versículo aqui como alerta para vocês. Eu vou abrir aqui no computador. Na Bíblia eu estou com dificuldade de ler. Acho que eu tenho que trocar a lente. Segundo Pedro, capítulo 2. É o último que eu quero deixar para vocês como alerta. Diz assim, olha só. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, Pedro disse isso para a igreja, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo para si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação já está decretada há muito tempo. Isso aqui é um alerta para a gente. Que forte. Aqui está dizendo... Repete para mim o lugar que eu vou anotar aqui para mim ler depois. 2 Pedro, capítulo 2. Aí leia o capítulo 2 inteiro, eu li os 3 primeiros versículos. Tá. Olha que interessante, eles vão introduzir heresias. Então, eu vou falar uma que eu citei durante a nossa live, Andressa. Pegar uma rosa e dizer que ela pode libertar a pessoa do mal é uma heresia. É. Se alguém encontrar uma refutação bíblica, pode falar e procure. Não tem base bíblica. É uma heresia. Mas eles introduzem heresias renegando o soberano Senhor. Ou seja, quem liberta é o soberano Senhor. Mas dizer que uma rosa, um pedaço de pau, uma fita, ou o que quer que seja tenha poder, é heresia. Heresias destruidoras. Quantas pessoas estão destruídas por causa dessas práticas? E muitos seguirão. E por causa deles o caminho será difamado. Andressa, honestamente, aqui entre nós, algum dia... Eu fiquei 1 ano e meio doente, por senhor ter ideia. Destruída. Eu imagino. A gente acompanhou um pouco de longe, mas acompanhamos. Andressa, eu te pergunto, sem dar nomes, é claro, não é o nosso objetivo. Algum dia você já sentiu vergonha em levar alguém? Na configuração passada, hoje você está procurando outras igrejas, talvez nem tenha essa resposta ainda, mas no auge da sua conversão, naquele tempo, você já sentiu vergonha de levar algum convidado com receio do que seria falado naquele culto? Honestamente? Sim. Por quê? Na verdade, perdemos uma alma, porque minha mãe levou uma convidada onde ela estava feliz e agradecer pelo filho que ela tinha. E a pregação foi colocada de uma maneira assim, que como se um filho não fosse uma bênção de Deus. Meu sabe? Deus do céu. E aí, infelizmente, aquela pessoa nem quis mais saber de Jesus, né? Ela era de outra religião e aquilo ofendeu ela de uma maneira que... É duro, né? É triste. Então, olha o que ele disse.
o evangelho, por causa desses, é difamado. É a dificuldade que eu encontro hoje, que você encontra. Hoje a gente quer falar de Jesus, muita pessoa não quer nem saber, tá difamado. Não quer ver. Não, eu não vou nada, igreja de ladrão, pastor é tudo igual. Não, mas agora eu estou em uma outra igreja. Não, é tudo igual, tá difamado, tá muito difícil, tá muito difícil. Tá muito difícil. E um dos versículos mais fortes é o 3, que fala assim, ó, movidos por avareza, eles explorarão vocês. Gente, eu acredito que eu contribuí um pouco, Andressa, com você, com seus seguidores. Peço desculpa se me excedi, mas a gente está aqui à disposição sempre que você quiser e precisar também. O acesso é livre para somar com o reino. Muito obrigada, sabe? Deus sabe do meu coração. Eu fiquei 1 ano e meio muito doente, fui até para internação psiquiátrica, para o senhor ter ideia. E graças à misericórdia de Deus, eu consegui ver Jesus na minha sogra dentro de casa, né? Amém. E disse, não. Daí eu lembrei que existiam pessoas de Deus também, porque a gente fica tão decepcionado, né? Que a gente acaba generalizando. Mas graças a Deus eu consegui voltar a ler a Bíblia, consegui voltar ao meu relacionamento com Deus. Amém. E agora que graças a Deus, a misericórdia dele, estou numa fase, né? Com Jesus, de pé, pela misericórdia dele. O chamado que Deus nos coloca, a gente não tem como fugir disso, é mais forte que a gente, né? Arde no nosso coração. E eu amava a obra de Deus, sabe? Eu amava estar nos presídios, eu pude ver isso, Andressa. Era a minha vida, sabe? Estar aqui, de uma certa forma, novamente fazendo a obra dele, move a minha vida, me dá vida, sabe, pastor? Então, sou muito grata a Deus por esse momento. Que o Espírito Santo capacite o Senhor a cada dia, a Cris. Que o ministério de vocês cresça muito, que vocês ajudem muitas pessoas que estão feridas, que estão machucadas, né? A se levantar. E que o Senhor seja muito abençoado, né? O Senhor e a sua esposa, e que muitas e muitas almas sejam salvas, que é o nosso objetivo, né? Que assim como Deus teve misericórdia de nós, a gente só quer dar de graça o que a gente recebeu de graça, sem fardo, sem peso, sem culpa, sem pedágios, né? Então, muito obrigada por essa revelação que o Espírito Santo deu ao Senhor da renovação da mente. Se o Senhor puder finalizar com uma oração, e você que quiser saber mais, né? Que quiser renovar a sua mente, é só entrar em contato com o pastor, envia direct para ele vai te indicar a plataforma, né? De repente, esses seguidores que estão acompanhando, se falar que assistiu a live, quem sabe o senhor, né, libera a plataforma para eles, para que eles possam continuar assistindo. Enfim, aí se o senhor puder fazer uma oração para a gente. Vamos orar agora mesmo. Eu vi que você falou que ainda tem, de repente, o óleo em casa. Falou, pastor, me unjo ainda, tenho aqui e tal. Assiste a aula. Eu vou mandar para você o link, é muito interessante. E só para fechar, para que muitos não fiquem com dúvida, o óleo foi substituído pelo Espírito Santo. Isso está na Bíblia. No livro de 1 João, capítulo 2, diz isso. Foi substituído. Ali diz que você já foi ungida. O Espírito Santo desceu, não para ficar dentro de um vidrinho, mas o Espírito Santo desceu para habitar dentro de você. Amém. Lá diz assim, tendes a unção em vós mesmos. Nós já somos ungidos por causa do Espírito de Cristo. Então, vou fazer a oração. Amém. Pai, em nome de Jesus, te louvo, te agradeço por esse momento maravilhoso que nós estamos aqui, dividindo um pouco do conhecimento. O conhecimento nos aproxima daquilo que nós queremos. E o que nós queremos é Jesus. O que nós queremos é a tua presença. Queremos ser usados por ti, Senhor. Eu agradeço ao Senhor pela vida da Andressa, porque ela é tão amada pelo Senhor, que o Senhor não permitiu que ela fosse tão longe e deu tempo para que ela pudesse voltar. Senhor, mas quantas pessoas neste momento estão olhando para a Andressa e dizendo o seguinte, se ela conseguiu, eu também posso, eu também vou conseguir. Quantas pessoas neste momento, Senhor, estão olhando para a nossa vida e dizendo, se eles estão felizes, estão encontrando a presença de Deus fora da caverna, eu posso também. Então, Pai, em nome de Jesus, encoraja essas pessoas, alcance os eleitos, os escolhidos, para que possam se unir conosco, porque cada alma que a ganha é o reino que cresce, é o reino que avança.
Senhor, em nome de Jesus, venha nos proteger segundo a tua vontade, venha guardar a nossa vida até o dia que o Senhor nos chame para ir contigo. Deus, eu peço que o Senhor, que conhece, sabe as necessidades de todos que estão orando conosco, da Andressa aqui do outro lado e de tantas pessoas, sejam supridas pelo teu amor e pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. O Senhor nos deixou bem claro que os pássaros são cuidados por ti. As flores do jardim são cuidadas por ti. É muito lindo, é muito maravilhoso quando nós vemos a criação. Mas na mesma passagem o Senhor diz que nós temos um valor maior do que as aves e as flores. E sabemos disso, Pai. Mesmo sendo falhos, pecadores, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Então cuida de cada um de nós. Não deixa faltar o alimento diário. Não deixa faltar, meu Deus, o teu espírito dentro de cada um de nós, nos momentos em que estivermos em crise, em pânico, em desespero, que a tua paz, que excede todo entendimento, nos acalme. Deus, eu agradeço ao Senhor por este momento e eu quero pedir humildemente ao Senhor que essa live, essa gravação venha chegar aos 4 cantos da terra. Que seja consagrada essa mensagem, separada a ti, vai ficar disponível na rede social da Andressa, que abriu, que derramou o amor dela aos seus pés, como aquela mulher pecadora, entregando. Hoje em dia, Senhor, a rede social é o meio que um influencer tem de ganhar dinheiro, de sobreviver. Ela está derramando a rede social para o Senhor, de graça. Está chamando pregadores, pessoas que querem testemunhar a tua palavra. Deus, que esse vídeo venha chegar a todos os necessitados e que o Senhor abençoe mais e mais a sua filha. Eu entrego nas tuas mãos e oramos na certeza que o Senhor nos ouve, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, pastor. Que Deus abençoe agradeço. você, Deus abençoe a Cris. Saiba que vocês têm aqui uma irmã em Cristo. Poxa, muito obrigado. Muito Tá obrigado. bom? Que Deus abençoe. Eu vou Amém. salvar aqui a live em nome de Jesus, vai ficar salva no meu feed. Vai dar E certo. também vou colocar no YouTube, que também é outra plataforma que a gente pode alcançar outras pessoas. Tá certo, então. Deus abençoe. Precisou Muito também, é obrigada. só chamar, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus.